A partir do momento que você consegue executar o seu trabalho de 5 horas e 5 segundos, você deixou de ser um profissional comum, mediano, cara que faz aquilo que mandam fazer, e você começou a inovar dentro do seu ambiente. Uma pessoa pode fazer uma diferença absurda dentro de um escritório de contabilidade, dentro de uma empresa comercial, dentro de uma empresa industrial. E aí eu pergunto para você, aí onde você trabalha, e tem essa uma pessoa capaz de promover essa mudança e conseguir transformar horas de trabalho em minutos? Se não tiver, você pode se transformar nessa pessoa. Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa quarta live de aquecimento para o workshop Transformando Horas em Minutos. Ao longo dessa série de 10 episódios, eu vou te mostrar obstáculos e atalhos que podem te atrapalhar ou te ajudar a transformar horas de trabalho em minutos e, com isso, se transformar num profissional capaz de produzir mais trabalhando menos, aumentar o seu próprio salário e obter reconhecimento profissional na área fiscal tributária. Eu sou o Marcos Amorim e o tema de hoje é: preciso ser um programador para conseguir transformar horas de trabalho em minutos na área fiscal e tributária? Mas antes da gente começar o nosso conteúdo de hoje, eu quero te convidar para participar do workshop Transformando Horas em Minutos, um evento 100% online e 100% gratuito, onde em 3 aulas eu vou te mostrar as 4 coisas que você precisa saber para acelerar até 95% das suas rotinas fiscais e tributárias. Esse evento vai acontecer de 6 a 10 de dezembro e você pode se inscrever clicando no link aqui abaixo desse vídeo ou no link da bio do meu Instagram. Após fazer a sua inscrição, você vai cair numa página de obrigado com um botãozinho verde. E clica nesse botão lá para você entrar no nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro de todas as novidades que vão rolar no workshop Transformando Horas em Minutos. Então, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Primeiro tópico que eu quero trazer aqui é para a gente entender se eu preciso ou não ser um programador para conseguir transformar horas de trabalho em minutos, na minha área de trabalho, no meu trabalho, no meu dia a dia. Eu preciso entender o que é um programador e o que é que ele faz. Então, o que é que um programador faz? Ele é um cara que tem uma habilidade avançada em utilizar a tecnologia para construir softwares, para construir rotinas que vão facilitar a vida do usuário. Tá? E não necessariamente você precisa ter o mesmo nível de conhecimento tecnológico de um programador para conseguir se virar, para conseguir resolver os seus problemas do dia a dia. Então, o que é que diferencia um programador de um profissional da área fiscal e tributária? Então, um programador ele tem como objetivo facilitar a vida do usuário. Então, ele vai identificar problemas que esse usuário tem no dia a dia dele, que ele possui, e ele vai criar uma ferramenta tecnológica que vai facilitar, que vai encurtar o caminho desse usuário. E sempre foi assim, né? Durante muito tempo, dentro da contabilidade, desde que se começou a utilizar software, né? Eu lembro, eu cheguei a pegar programas que usavam MS-DOS para fazer lançamentos fiscais, lançamentos contábeis, e desde então isso vem evoluindo. Então a gente tem os softwares de contabilidade, né? A gente tem os softwares ERPs que ajudam a gerenciar as empresas. Agora a gente tem lá os softwares de auditoria, né? De arquivos. Então eles fazem vários cruzamentos de XML com SPED. A gente tem agora softwares também que fazem a gestão de XML, vai lá, baixa o XML, armazena isso para a gente. Então tem diversos softwares que resolvem diversos problemas dentro da área fiscal e tributária. E o que é que vai diferenciar esse profissional programador? Por que eu não contrato um programador para poder fazer, para automatizar aqui, para otimizar as minhas rotinas de trabalho? Porque tem um pequeno detalhe aí. O programador ele tem uma visão muito forte da tecnologia. Esse cara domina, entende muito bem sobre como a tecnologia funciona. Já sobre como funcionam as particularidades da área fiscal e tributária, ele não tem um domínio tão forte assim. Então, ele vai precisar ou aprofundar nessa área, entender como que funcionam as particularidades da área fiscal e tributária, para que daí ele consiga criar algum software, alguma coisa que atenda à necessidade desses usuários. E aí está a grande diferença. Um profissional da área fiscal e tributária ele tem uma base muito forte de legislação. O cara que conhece, não conhece, pelo menos deveria conhecer a legislação fiscal e tributária e entende como funcionam os procedimentos, onde vai buscar as informações, como que aplica, como que aplica a legislação ali na escrituração do dia a dia. E essa pessoa
está no dia a dia, ele vê as dificuldades ali nos detalhes, né? Então, quando a gente fala que o cara que não tem tempo suficiente para fazer, por exemplo, a conferência do movimento fiscal, ou que gasta 2, 3 dias fazendo esse trabalho, que o cliente manda o movimento fiscal com as escriturações de maneira incorreta. Então, tudo isso são particularidades do dia a dia de trabalho de um profissional da área fiscal e tributária que dificilmente um programador vai conseguir enxergar ao ponto de facilitar, de desenvolver rotinas que vão facilitar a vida desse profissional. E aí é que está a grande vantagem, né? O resolvedor de problemas nasce daí, porque ele pega o melhor dos dois mundos, né? O melhor que tem lá do profissional da área fiscal e tributária, que é o conhecimento dele operacional, como aplicar a legislação ali no dia a dia, né? De maneira prática, e o conhecimento do programador, que vai desenvolver as soluções que vão facilitar ali as rotinas de trabalho. Então, um programador, o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar o macro do trabalho dentro da área fiscal e tributária. O que é o macro da área fiscal e tributária? É gerar uma nota fiscal. Então, para gerar uma nota fiscal, eu preciso dessas tags aqui, tem lá o layout. Ele pega aquilo ali e segue, né? A técnica de como tem que ser feito. Eu vou ter que gerar o SPED fiscal, o SPED de contribuições, SCD, SCF. Ele vai precisar ter um conhecimento mais profundo da área contábil, da área fiscal? Sim, só que não tão profundo quanto quem está vivendo isso no seu dia a dia. O que ele vive no dia a dia dele é construir softwares, construir rotinas automatizadas genéricas. Por quê? Ele precisa atender você, que, sei lá, você cuida só de empresa do Simples Nacional, o cara que cuida de empresa do lucro real, o cara que é uma empresa atacadista, outro que é varejista, outro é indústria. Então, são diversas situações que esse cara tem que lidar no dia a dia, então não tem condições dele ir na profundidade, ali no detalhe da particularidade da coisa que você está fazendo, né, do seu trabalho. Então, o que é que a gente tem que fazer? Ou você faz ou você compra feito, né? Então, para comprar feito está difícil, então você precisa fazer isso. Mas aí você tem uma grande vantagem sobre o cara que é um programador, porque você precisa aprender muito menos coisas de programação para ser capaz de automatizar, de acelerar suas rotinas de trabalho, né? Transformar a hora de trabalho em minutos, como eu gosto de dizer, do que ele precisa aprender para conseguir enxergar a particularidade lá do seu trabalho. Então, até nisso, você está em vantagem. Então, a grande diferença é essa. Um profissional de programação, ele precisaria estudar muita coisa, nos mínimos detalhes de quem atua na área fiscal e tributária, para que ele conseguisse criar um software que atendesse a todas essas necessidades. E ainda assim, você tem essa necessidade de customização, né? Se a gente pegar aí 10 mil profissionais da área fiscal e tributária, a gente vai encontrar 10 mil maneiras diferentes de fazer o trabalho deles. Então, cada um vai ter uma particularidade, vai ter um jeitinho de fazer, vai ter a sua assinatura naquele trabalho. Isso é muito difícil de você acompanhar, né? Sem uma pessoa que consiga atender as necessidades de todo mundo. Então, é meio que artesanal o trabalho, é 1 a 1. Né? O cara que trabalha com programação, ele vai procurar escala, ele vai procurar atender o máximo possível de clientes. Então, ele vai pegar problemas em comum que esses profissionais têm e vai procurar resolver. Mas aí o bicho pega nos detalhes, né? Como diz o ditado, o diabo está nos detalhes. Então, é nesse ponto que você precisa, você não tem tanta ajuda assim, você vai precisar de se desenvolver. Em contrapartida, o profissional da área fiscal e tributária, ele precisa entender meia dúzia de coisas para conseguir executar o trabalho dele de uma maneira mais rápida, mais prática e mais segura. E é exatamente isso que eu quero te mostrar nessa live de hoje. Então, um programador com vasto conhecimento em tecnologia, profissional da área fiscal e tributária com vasto conhecimento sobre legislação e operações fiscais, e a gente vai juntar o melhor desses dois mundos para que a gente consiga ir no detalhe das rotinas fiscais e tributárias que a gente tem no nosso dia a dia, com isso a gente conseguir ganhar tempo. Então, que tipo de conhecimento de programação, eu que sou profissional da área fiscal e tributária, vou precisar ter? Você já falou que eu não preciso ser um programador, ok, mas onde que eu tenho que focar a minha atenção? O que é que eu tenho que saber se eu quiser utilizar as vantagens que um programador tem acesso para eu facilitar minha rotina de trabalho, para eu poder executar o meu trabalho, transformar horas de trabalho em minutos. Então, o que você precisa aprender, eu não vou dizer diretamente, eu vou levar você, eu vou construir esse raciocínio com você. Então, vamos pensar um pouco sobre a natureza do trabalho que a gente executa. O que a gente precisa saber? A gente que atua na área fiscal tributária. Cara, eu preciso saber, basicamente, como que eu escrituro documentos fiscais. Então, como é que eu escrituro uma nota fiscal? Nota fiscal de venda, nota fiscal de compra. E aí eu começo a entrar nas particularidades da área fiscal e tributária.
Se eu quiser escriturar uma nota fiscal, o que é que eu preciso saber? Pô, eu preciso saber o que é um CFOP, o que é um CST, o que é uma alíquota. Tá? Em quais situações ali que aquilo vai mudar, todas as variantes disso. Então, se eu sei que eu comprei uma mercadoria de fora do estado, eu sei que o CFOP tem que começar com o dígito 6. A gente vai partindo daí. Então, se você for aprofundando, o que é que a gente faz no final das contas? A gente gera arquivos XML e a gente gera arquivos TXT. Então, o cara que trabalha lá na empresa no setor de faturamento emite as notas, o cara que faz as compras ou lança as notas fiscais de entrada recebe essas notas e lança dentro do sistema dele. E, basicamente, o trabalho na área fiscal e tributária vai se resumir a isso, em analisar esses dados. Então, analisar, estudar a legislação, então, a maneira de analisar as informações que eu vou receber posteriormente nos documentos fiscais. Então, nosso trabalho aí, grosso modo, tá? Ele se resume a manipular e analisar dados, ou analisar notas fiscais. E aí, aprofundando, acabei já dando spoiler aqui, mas vamos lá. Então, aprofundando um pouquinho, o que é uma nota fiscal? Uma nota fiscal é um conjunto de dados, um conjunto de informações que eu tenho lá. Eu posso ter esses conjuntos de dados em diversos formatos. Então, a gente escolheu, né, o fisco escolheu colocar a nota fiscal no formato chamado XML. Mas o que é que tem dentro do arquivo XML? Ele tem dados, ele tem informações. Só que essas informações estão no formato de um arquivo XML. Da mesma forma, o fisco poderia ter escolhido, por exemplo, que você enviar a nota fiscal no formato Excel. Por que ela não escolheu o formato Excel? Porque é fácil, você abre lá, você manipula, você monta tudo que você quiser. Então, no formato XML, primeiro que é um arquivo mais leve, né, mais fácil de você transmitir informação, você consegue colocar lá a sua assinatura digital comprovando que aquela operação realmente aconteceu. Então, tem uma série de vantagens de você usar um arquivo XML, ao invés de você usar uma planilha Excel, por exemplo, para dizer o que foi que você vendeu naquele mês. Então, por causa disso, o formato padrão de arquivo para nota fiscal é o arquivo XML. Mas o que é que eu tenho ali dentro do XML? Dados, informações. Tá? Vamos agora para o SPED. Então, o SPED a gente transmite um arquivo formato TXT. Então, a gente vai pegar as informações de um arquivo XML, vai manipular essas informações e vai gerar um outro arquivo chamado TXT. É um arquivo chamado SPED, no formato TXT. Então, o que é que tem dentro de um arquivo SPED? O que é que tem dentro de um arquivo TXT? Tem dados, informações. Então, o que é que eu faço no final das contas, né, no frigir dos eggs? Eu pego lá os XMLs e eu mudo essas informações para o formato TXT e envio isso para o fisco. Lá também tem assinatura digital, estou comprovando que eu escriturei aquilo. É mais fácil de você alterar as informações, né, porque no arquivo XML. Mas, no final das contas, eu tenho dois grandes bancos de dados. Então, se você parar para analisar, você vai ver que a gente está inserindo informações no banco de dados do fisco o tempo todo. Toda vez que eu emito uma nota fiscal, eu estou inserindo um registro no banco de dados do fisco. Toda vez que eu compro uma mercadoria e recebo a nota fiscal, eu estou inserindo um registro no banco de dados do fisco. E uma vez por mês, eu pego o conjunto de tudo isso que eu fiz ao longo do mês passado e eu mando para o fisco no formato de um arquivo TXT. Estou inserindo mais um registro no banco de dados do fisco. Então, no final das contas, eu estou manipulando dados, manipulando informações. Então, se o meu trabalho é manipular dados e informações, o que é que eu preciso saber para eu conseguir executar o meu trabalho de forma mais rápida, mais prática e mais segura e sem precisar aprender tudo que um programador precisa aprender? Então, são 4 coisas. Vamos pegar o SPED fiscal como exemplo. Tá? Isso que eu vou falar vai se aplicar ao SPED fiscal, ao SPED de contribuições, a ECD, a ECF, a FB Reinfo, a qualquer outro formato de arquivo TXT, tendo pipe ou não. Então, basicamente, o que eu vou te ensinar aqui vai se aplicar tanto a XML, quanto a TXT, quanto a SPED, qualquer tipo. Então, vamos nessa. Vamos pegar o SPED fiscal só para a gente não ficar falando de vários arquivos ao mesmo tempo. Então, SPED fiscal, o que é que eu preciso saber para eu zerar, para eu não ter mais nenhuma dificuldade em manipular informações dentro de um arquivo TXT, ou de um arquivo no formato SPED. Então, são 4 coisas. Primeira coisa que você precisa saber é inserir registros. Então, colocar registro lá dentro do seu arquivo TXT. Segunda coisa, deletar esse registro. Então, eu coloco o registro, deleto o registro. Terceira coisa, extrair informações de dentro do arquivo SPED. Tem lá os registros, as informações, eu quero extrair essas informações para utilizar. Vou dar um exemplo.
eu quero gerar o cadastro de produto do meu cliente. Eu peço para ele me mandar lá um relatório, uma planilha com o cadastro de produto dele do sistema, só que aí, uma hora o cadastro vem sem ICM, na outra não vem o SEST, depois não vem o CST do ICMS, aí fica faltando o CST do PIS e da COFINS. Então, assim, é difícil, às vezes, do sistema ter um relatório que atenda às nossas necessidades. Eu quero os dados do produto, quero o ICM, quero o SEST, quero a questão da TIP, se ele tiver, eu quero o CST do PIS e da COFINS. Então, são informações que são, às vezes, difíceis de a gente reunir num relatório só dentro de um sistema, de um ERP, por exemplo. Então, o que é que você pode fazer? Você pode extrair essas informações diretamente dos arquivos do SPED, porque lá no SPED eu tenho todas essas informações. Eu tenho um cadastro do produto que vai ter o ICM, vai ter o SEST, vai ter a alíquota do produto. E eu tenho também a movimentação fiscal. Na movimentação fiscal, vou ter lá o CST de entrada, de saída do PIS e da COFINS, o CFOPIS que esse cara utilizou para aqueles produtos. Eu vou ter o CST de PIS e de COFINS, se ele for lucro real, tanto da entrada quanto da saída, se for lucro presumido, só da saída. Então, eu tenho todas essas informações nesses arquivos SPED. Então, se eu souber como extrair as informações de dentro de um arquivo, eu já não preciso mais do meu cliente, eu não preciso mais que ele mande para mim um relatório com o cadastro de produto dele. Eu já ganhei um bom tempo na minha vida. Só de ter que mandar um e-mail, esperar esse cara ver o e-mail, gerar a informação. Depois manda para mim, cara, tá faltando tal informação, gera outra. Já passei isso por várias vezes na minha vida. E você pode evitar isso com essa simples habilidade de extrair informações de dentro de um arquivo SPED. E a quarta habilidade é alterar informações dentro de um arquivo SPED. Então, uma coisa que está bastante em alta agora é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que é que você precisa saber para poder operacionalizar isso, para executar isso de maneira eficiente? Lembrando que essas exclusões são feitas item a item, né? Então, digamos que você tem lá um SPED de contribuições que é de uma empresa do lucro presumido que escritura de forma consolidada. Aí, é mais complicado, porque você vai precisar ir no XML, extrair essas informações que estão lá no XML, condensar isso, né? Você vai pegar essas informações e vai massificar, sei lá, por data de emissão da nota, ou pelo conjunto CFOP, CST, PIS e da COFINS, e a alíquota normalmente a mesma, né? Então, você vai consolidar essas informações para trazer isso para o SPED de contribuições. Se for empresa de lucro real, já está tudo lá, já está lá no 670, tanto o valor do ICMS quanto o valor da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, eu vou só alterar. Então, eu vou lá, pego o valor do ICMS que está lá no campo, sei lá, 15, 16, dos 670, vou na base de cálculo do PIS, pego o valor que está lá, subtraio o valor do ICMS, altero aquela informação lá. Então, é a quarta habilidade que eu preciso ter para conseguir zerar os meus problemas com SPED, né, com arquivos SPED dentro da área fiscal e tributária. E aí eu acho que não sobra mais nada. Se eu sei inserir registro, se eu sei deletar registro, se eu sei extrair informação, se eu sei alterar informação dentro de um arquivo SPED, eu zerei qualquer problema com SPED, fiscal, contribuições, SB, CF, não importa o que seja. Então eu só vou precisar saber agora converter um tipo de informação em outro, que é basicamente a mesma coisa. O que é que eu preciso saber para zerar XML? Eu preciso saber extrair informações de um arquivo XML e alterar informações de um arquivo XML. Então, na maior parte do tempo, você vai extrair informações de um arquivo XML. Eu posso inserir uma tag nova? Posso deletar uma tag que está lá? Pode, mas é muito pouco útil isso. Né? A não ser que você trabalhe com desenvolvimento de software, aí você já não é a pessoa para quem eu estou falando para profissionais da área fiscal e tributária. Então, você vai usar muito pouco essas habilidades de inserir, de deletar tag de um arquivo XML. Mas você vai usar bastante, a primeira coisa que você vai usar, extrair informações de um arquivo XML. E talvez você precise alterar informações. É possível alterar informações dentro de um arquivo XML? Sim, é possível. Mas qual a finalidade disso se o arquivo já está assinado digitalmente, está transmitido lá para o fisco? Você não vai alterar a informação no fisco. Você vai alterar uma cópia desse registro. Para que eu vou querer alterar a informação de um arquivo XML? Então, você tem sistemas que, a maioria dos sistemas hoje, né, que importa as informações do XML para dentro do sistema. Só que muitas vezes o sistema acaba importando a informação do mesmo jeito que está lá no XML. Então, se eu quero agilizar o meu trabalho, o que é que eu posso fazer? Eu posso criar uma correlação. Cara, eu tenho esse meu estoque aqui, e quando eu compro desse fornecedor que tem esse código de produto, eu vou dar entrada com esse CFOP, esse CST e essa alíquota.
Eu crio uma espécie de banco de dados, uma planilhazinha, uma tabela com as informações que eu preciso. E a partir dessa tabela, eu vou lá e pego, quando tiver esse produto aqui do fornecedor X, eu vou lá consultar na minha tabela, quando foi esse produto desse fornecedor, eu vou dar entrada com esse produto, então eu vou lá no XML, altero o código do produto, altero a descrição da minha descrição interna, altero o CPP de alíquota e pronto. Eu posso importar essas informações sem precisar ficar item a item ali alterando. Eu posso criar uma rotina automatizada que vai me permitir ganhar horas e horas de trabalho, já que eu não vou precisar mais ficar alterando item a item. Eu vou criar um mecanismo que vai me permitir alterar todas as informações que eu preciso já diretamente no XML e depois eu só faço importar para o meu sistema. O que é que eu ganho com isso? Você vai conseguir executar esse trabalho de uma maneira muito mais rápida, muito mais precisa do que você executa hoje fazendo isso de forma manual. Então, são essas 4 habilidades. Só recapitulando: inserir, deletar, alterar e extrair registros, informações de dentro de um arquivo SPED. E aí, uma dúvida também que surge bastante é, cara, se esse conhecimento aí de programação é um negócio tão bom assim, por que você defende que eu devo focar só nessas 4 habilidades? Por que eu não aprendo tudo? Quanto mais coisa eu aprender, melhor, mais problemas eu vou ser capaz de resolver. Isso é uma verdade. Só que se você quiser aprofundar nesse mundo da programação, né, do desenvolvedor, você vai precisar aprender muitas coisas. E muitas coisas que, na maioria das vezes, não vai te ajudar muito aqui dentro da área fiscal e tributária. Então, para você conseguir resolver até 95% dos problemas da área fiscal e tributária, você vai precisar apenas dessas 4 habilidades. De onde foi que eu tirei esse número de 95%? Então, voltando lá na linha de raciocínio, qual é o meu trabalho principal? É analisar e manipular dados de arquivos XML e arquivos TXT. Então, a maior parte do meu tempo eu passo fazendo isso. Ou eu estou escriturando uma nota fiscal, ou eu estou emitindo um documento fiscal, ou eu estou alterando, fazendo um lançamento, né, alterando algum erro de lançamento lá dentro de um arquivo SPED, ou eu estou fazendo uma apuração de imposto, de ICMS, de PIS e de COFINS. Então, tudo isso, no final das contas, vai acabar me gerando ou um arquivo XML ou um arquivo TXT. Então, 95% do meu tempo eu passo fazendo isso. E o restante dos outros 5%? Eu vou estar passando e-mail, eu vou estar gerando guia de pagamento, eu vou estar consultando legislação tributária, gerando certidão negativa, baixando o XML na ferramenta que eu vou utilizar. Então, basicamente, o grosso do trabalho na área fiscal e tributária é isso, é analisar e manipular arquivos, informações dentro de arquivos no formato XML e no formato TXT. Se eu reduzir tudo isso a uma única informação, eu estou falando de manipular dados, manipular informações, independente do formato que seja. Pode vir no formato de Excel, de planilha Excel, não conseguir manipular, vou. Vai vir no formato de um arquivo CSV, eu não conseguir manipular, vou. Um arquivo JSON, não importa. São dados que tem ali dentro. Então você só vai aprender como que manipula aquele tipo específico, aquele formato específico que o dado está organizado. E a partir disso você extrai as informações que você quiser e você reconstrói, você monta essa informação, esse conjunto de dados, da maneira que você quiser também. Então, você não precisa de muito mais que isso para conseguir resolver pelo menos até 95% dos problemas da área fiscal e tributária. E aí, quais são os benefícios? O que é que eu ganho a partir do momento que eu tenho essa habilidade, que eu aprendi essas 4 habilidades que você me falou aí, Marcos? Bom, o que eu vejo, o mais óbvio, é a gente conseguir produzir mais trabalhando menos. Como consequência, ter mais tempo, mais tempo livre. Mais tempo, por exemplo, para estudar a legislação fiscal e tributária, para poder me aprimorar nisso, que é algo que é importante também. Mais tempo para cuidar de mim, da minha saúde, Reduz o nível de estresse, que eu não estou naquela pressão de ter tantas coisas acumuladas para fazer. Eu vou conseguir chegar mais cedo em casa, não precisar trabalhar todo dia até mais tarde no escritório, final de semana, feriado, dia santo. Então, esse é um dos principais benefícios. Mas tem outros efeitos colaterais também, tão bons quanto esses, que a gente consegue mapear aqui, que é aumentar o salário. Por que desenvolver essa habilidade, ou entender essas 4 habilidades, aplicar isso no meu trabalho, vai me promover um aumento de salário? Porque imagino que você trabalha lá no escritório de contabilidade, numa empresa comercial, numa empresa industrial, e você tem o costume de executar o seu trabalho em 5 horas. Então, você gasta 5 horas todo mês para executar um trabalho específico, uma rotina específica. Por exemplo, conferir o movimento fiscal. Todas as notas fiscais de entrada
estão com você e estão batendo com o relatório da Cefaz ou com os XMLs que você tem. Então, todo mês eu gasto 5 horas fazendo isso. E, de repente, do nada, de uma hora para outra, eu consigo fazer esse mesmo trabalho que eu demoraria 5 horas, eu consigo fazer isso em 5 segundos. Tá? É perfeitamente possível isso. O que é que vai acontecer com a sua visa? Primeira coisa que vai acontecer, né? Eu falei aqui de aumento de salário, mas a primeira coisa que vai ficar muito evidente, destaque profissional. Porque a partir do momento que você consegue executar o seu trabalho de 5 horas em 5 segundos, você deixou de ser um profissional comum, mediano, cara que faz aquilo que mandam fazer, e você começou a inovar dentro do seu ambiente. Uma pessoa pode fazer uma diferença absurda dentro de um escritório de contabilidade, dentro de uma empresa comercial, dentro de uma empresa industrial. E aí eu pergunto para você, aí onde você trabalha, e tem essa uma pessoa capaz de promover essa mudança e conseguir transformar horas de trabalho em minutos? Se não tiver, você pode se transformar nessa pessoa. Para isso, você só precisa desenvolver essas 4 habilidades. Então, além do ganho de tempo, além do reconhecimento profissional básico instantâneo que você passa a ter, você também consegue um aumento de salário. Né? Aumento de salário, tem gente que é promovido, tem empresa que cria um cargo específico para essa pessoa ocupar. Por que isso? Porque é uma habilidade extremamente valiosa para as empresas. Você tem um profissional que consegue executar o trabalho dele de horas, em alguns minutos, em alguns segundos, é extremamente valioso. Por quê? Porque você consegue não só impactar o seu trabalho, as coisas que você faz no seu dia a dia, mas você consegue impactar também o trabalho das pessoas que estão ao seu redor. E a gente vive tão sobrecarregado de trabalho, né, os profissionais da área fiscal e tributária, que não é nenhuma questão de que, então eu vou perder meu emprego se o meu colega desenvolver essa habilidade. Provavelmente não. Por quê? Porque a gente precisa de pessoas para analisar dados, para analisar informações. E pessoas, nesse momento que eu estou falando aqui, fazendo essa live, ainda são os mais confiáveis para poder fazer esse tipo de análise de informações. Então, o trabalho braçal, né, esse trabalho manual, repetitivo do dia a dia, isso pode ser substituído por rotinas automatizadas, por pessoas que têm uma habilidade de transformar horas de trabalho em minutos. Mas ainda será necessário que existam pessoas para analisar, pessoas para poder adaptar as situações, né, as rotinas que você já tem para as realidades específicas. Vou dar um exemplo. Essa coisa da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Até outro dia ninguém se preocupava com isso. De repente surgiu essa necessidade. E aí? Então, os programas que já tem lá rodando são capazes de se adaptar sozinhos para poder executar essa tarefa? Não. Tem que vir alguém de fora e intervir e criar uma solução que execute isso, que faça isso acontecer. Então, os seres humanos, as pessoas são extremamente necessárias. E aí, se eu tenho, como eu falei, não tem ninguém dentro do seu escritório, né, onde você trabalha, que tem essa habilidade. De repente tem um, que é você. E você consegue fazer uma verdadeira revolução dentro daquele ambiente onde você está trabalhando por causa dessa habilidade que você adquiriu. Aí imagine que você tem agora 2 pessoas que têm essa habilidade trabalhando no mesmo escritório. Um já está difícil hoje, né? Mas imagine você ter 2. O que é que essas 2 pessoas em conjunto conseguiriam criar dentro daquela empresa? Então seria uma transformação ainda mais absurda. E quem sai ganhando com isso? A empresa ganha muito e o profissional ganha muito também. Por quê? Principalmente nesse momento agora. Você olha para o lado e não tem nenhum que saiba fazer isso. Aí você desenvolve essa habilidade e você está trabalhando nesse emprego, nessa empresa, e aí você resolve que, cara, estou ganhando muito pouco aqui, eu vou para outro lugar. Quais são as probabilidades da empresa dizer, cara, tá beleza, vai lá, se pique, valeu, muito obrigado. São muito pequenas. Tá? A empresa ela vai querer você ali dentro. E elas querem tanto esse tipo de profissional que elas estão chegando hoje ao cúmulo de criar um cargo específico. Já aconteceu isso com 2 alunos meus. Um que trabalha numa multinacional, empresa que tem mais de 87 filiais no Brasil, e outro que trabalha no escritório de contabilidade. Recebeu 2 ou 3 propostas de emprego e a empresa fez de tudo para manter ele lá. Inclusive, criou um cargo específico para esse cara atuar lá dentro. O cara vai te dar mais espaço, mais tempo para você desenvolver suas soluções aqui. Eu quero você aqui com a gente. Né? Eu vou vender suas soluções para os meus clientes para poder gerar mais dinheiro para você. Então, olha só como o mundo se abre. Né, como as coisas, como o jogo começa a virar de um gerador de DARF, um cara que só gera DARF, só gera boleto para a empresa pagar, a um profissional que nenhuma empresa quer perder. Então, esse é o tipo de transformação que você adquirir esse conhecimento
proporciona para você. Então, que dica que eu daria para quem está começando? Cara, muito legal isso aí, gostei, eu quero entrar nesse mundo, agora eu não sei por onde começar. Quais são os primeiros passos que eu preciso dar se eu quiser me transformar nesse profissional, num resolvedor de problema, num camaleão, que é um profissional capaz de executar o trabalho de forma mais rápida, mais prática e mais segura, e como efeito colateral, como a gente já falou, né? Produzir mais trabalhando menos, aumentar o seu próprio salário e obter reconhecimento profissional. Bom, o primeiro passo que eu vejo, né, o método que eu ensino está estabelecido em 3 pilares. O primeiro pilar é a mentalidade. A gente vive hoje num ambiente, né, de trabalho que as pessoas fogem de problemas. Né? E eu uso uma camisa de resolvedor de problemas. Então, que loucura é essa? Por que é que eu vou procurar resolver problema se está todo mundo fugindo de problema? E é justamente por causa disso. Primeiro, a concorrência é muito baixa para quem quer resolver problema. E segundo, por que é que eu vou querer resolver problema? Porque resolver problema é bom, é uma oportunidade. Oportunidade de quê? De você ganhar dinheiro, de você ter mais tempo livre, de você ter reconhecimento profissional. Por que é uma oportunidade? Então, pense, você tem um problema lá no seu escritório que ninguém procurou resolver. O pessoal faz nas coxas, do jeito que dá, e de repente você toma a iniciativa, cara, eu vou pegar isso aqui e eu vou resolver. Eu vou esquematizar, vou estruturar uma forma de resolver esse problema de uma maneira simples, de uma maneira barata, de uma maneira eficiente. O que é que vai acontecer? Cara, você aprendeu, você tem a habilidade agora de resolver um problema que incomoda aquela empresa onde você trabalha, mas incomoda. Tem 18 milhões de empresas no Brasil hoje. Que incomoda, sei lá, 10 milhões de empresas no Brasil. Ou seja, você acabou de se habilitar para entrar no mercado de 10 milhões de empresas, de pessoas que têm aquele problema. Vou dar um exemplo. Esse problema é a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS da COFINS. Cara, eu não sei fazer isso, eu sei que tem que fazer item a item, vai dar um trabalho do capeta, eu não quero fazer isso não. Beleza, é uma escolha. Mas se você fala assim, não, eu vou pegar esse problema e eu vou resolver esse negócio. Eu vou criar uma maneira de resolver esse trabalho, resolver esse problema, de uma maneira barata, de uma maneira simples, de uma maneira eficiente, rápida. O que é que acontece quando você faz isso? Você acabou de se habilitar para oferecer esse serviço para milhões de empresas espalhadas pelo Brasil. Quantas empresas tem aí no Brasil que ainda nem sabem que tem direito a esse benefício, que tem direito a essa exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS, que não estão fazendo isso hoje e que não estão não estão correndo atrás de alguém para fazer isso no período que passou. É muita empresa. E quanto dinheiro tem nessa brincadeira envolvido? Muito dinheiro envolvido. Então, é uma habilidade, a gente viu, extrair, alterar informações, né? Então, você vai basicamente precisar extrair informação do XML e alterar a informação dentro de um arquivo SPEC. São essas duas habilidades que você precisa ter como base para resolver esse problema. E qual o potencial de ganho que eu tenho para resolver esse problema? Quando eu aprendo a resolver esse problema? Milhões. Então, essa é a mentalidade. Cara, eu não estou só resolvendo um problema para o meu chefe. Eu estou desenvolvendo uma habilidade que vai me permitir entrar no mercado milionário, bilionário. Já fiz live aqui falando que todo ano são emitidos 200 bilhões em autos de inflação só no Brasil. Se a gente cobra 1% desse valor para resolver esses problemas, a gente está falando de um mercado de 2 bilhões de reais por ano no Brasil. Cada problema que eu sei resolver é uma nova oportunidade de oferecer os meus serviços e de aumentar minha receita, de aumentar minha renda. Então, isso é um conhecimento que é muito valioso. É um conhecimento que vale a pena ter. Então, quanto mais problemas eu sei resolver, mais valioso eu me torno. Mais oportunidades eu consigo aproveitar. Mais maleável eu fico, porque eu sei resolver esse problema da exclusão, eu sei ajudar uma empresa a entrar no bloco CARD, estruturar o bloco CARD de forma correta, que é uma coisa, né, que pode gerar uma multa, pode gerar um risco tributário para a empresa. Eu sei como ajudar a empresa a reduzir custos, eu sei como ajudar a empresa a aumentar o faturamento dela. Então você vai começando a criar uma coleção de problemas que você sabe resolver, que para quem está do lado de fora é problema, mas para você é só oportunidade. Porque eu sei como resolve, eu sei como faz isso, não só sei resolver, como eu sei resolver de uma forma mais rápida, mais prática e mais segura. Então isso é muito, muito, muito valioso. E aí, como que eu faço isso? Né? Como é que eu consigo transformar esses problemas da área fiscal e tributária em soluções? Então, basicamente, a gente usa um método que eu chamo de DMI, que é definir o problema, mapear o passo a passo e implementar a solução. Então, identificar um problema. As empresas não estão excluindo o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. O que é isso? Um problema.
Como que eu resolvo esse problema? Já expliquei. Eu vou entrar lá, pegar os pés de contribuições, se a empresa é lucro real, informo o registro 670. Vou pegar o valor do ICMS, vou na base de cálculo do PIS, excluir, pegar o valor da base de cálculo do PIS, subtrair o valor do ICMS, altero a informação do valor da base. Recalculo o PIS, recalculo o COFINS, pronto, resolvido o problema. A empresa é de lucro presumido. Então, eu vou lá no arquivo XML dele, vou extrair as informações desse arquivo XML, vou condensar de acordo com a informação que está lá no meu espelho de contribuições e vou substituir essa informação. Ah, Marcos, o cliente não tem um arquivo XML. Hoje, eu não sei dizer, mas acredito que todas as Cefaz têm o serviço de você pagar para ela te dar certos XMLs que você já emitiu, tá? Então, aqui na Bahia eu sei que tem isso, São Paulo, se não me engano, tem, no Rio de Janeiro também. Eu acredito que em todos os estados tem. E não é um valor super caro. Dependendo do valor que você vai recuperar, vale super a pena. Você entrar com a petição na Cefaz, pedir para recuperar os últimos 5 anos, ou de 17 de março para cá, que é o período, né, das notas fiscais que você emitiu, e a partir disso você vai pegar essas informações, vai gerar o que você precisa gerar e vai ter acesso, né, vai poder ser ressarcido esse valor de imposto que você pagou a maior ao longo do período. Então, é uma habilidade que você pode desenvolver, está ao seu alcance, e um serviço, uma renda extra que você pode gerar a partir disso. Então, eu defini esse problema, mapeei o passo a passo. Então, dei 2 passo a passo aqui. Um para a empresa de lucro real, vai direto no arquivo, altera a informação. Empresa de lucro presumido, empresa no regime de caixa, vou precisar do XML, extrai a informação, condenso ali, né, consolido no formato do meu arquivo, no registro que eu vou informar os dados, altera a informação. Pronto. E aí, a terceira etapa, implementar. Cara, eu já sei qual é o problema, eu já sei como, já tenho um plano de como eu vou resolver esse problema, agora eu vou implementar, vou pegar isso e vou colocar na prática. E aí, ao fazer isso, colocar na prática, você vai descobrir alguns percalços no meio do caminho e você vai se adaptando, você vai adaptando ali o resultado, né, a solução que você está desenvolvendo, até que você eventualmente chegue em uma solução concreta. E a partir disso, vai começar a oferecer esse serviço para as empresas. É um serviço que praticamente se vende sozinho. Quem não quer recuperar o dinheiro que pagou a maior nos últimos anos de PIS e COFINS? Praticamente qualquer empresa. Né? Toda empresa que tiver essa oportunidade vai querer fazer isso. Bom? Então, se eu quiser aprofundar nesse método DMI, o que é que eu faço? Então, eu reforço aqui o convite para você participar do workshop Transformando Horas em Minutos. Vai acontecer de 6 a 10 de dezembro. Nesse evento, a gente vai construir juntos uma solução para que você consiga fazer a conferência, né, o movimento fiscal lá dos seus clientes ou da própria empresa em que você atua de forma automatizada. Você vai construir isso junto comigo. Ao final do evento, você vai ter na sua mão uma solução desenvolvida por você que é capaz de transformar horas de trabalho em minutos. Se você não faz hoje a conferência porque você não tem tempo, porque você vive atolado de trabalho, você vai terminar esse evento tendo uma ferramenta que vai te permitir fazer um trabalho agora com mais segurança. Você vai fazer esse trabalho que você não fazia antes, que agora você vai fazer de forma mais rápida, mais prática e mais segura. Fechado? Então, agradeço a todos vocês. Como é que eu faço para me inscrever? Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você fazer sua inscrição ou no link da bio do meu Instagram. Você vai lá, clica, faz sua inscrição. Vai ter uma página de obrigado e um botão verde. Você vai clicar nesse botão verde e vai entrar no nosso grupo de WhatsApp para ficar por dentro de todas as novidades que vão rolar no workshop Transformando Horas em Minutos. Mas é isso. Agradecer a participação de todos vocês e a gente se vê na nossa próxima live. Até lá. Tchau, tchau.